Câmara aprova castração química para pedófilos condenados de forma definitiva. Cidades proíbem venda de armas de gel após guerras deixarem dezenas de feridos nos olhos. Mãe tenta vender bebê por R$ 1.200 e acaba presa em Praia Grande, São Paulo. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão, agora. Câmara aprova castração química para pedófilos condenados de forma definitiva. A Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira ontem uma proposta que determina a castração química de pessoas condenadas por crimes sexuais contra menores de idade. O texto foi aprovado depois de uma mobilização de oposicionistas que incluíram a punição em um projeto que tratava somente da criação de um cadastro nacional de pedófilos. A proposta, que foi incluída na pauta da Câmara em uma semana dedicada à análise de pautas da segurança pública, seguirá para a votação no Senado. O procedimento de castração é realizado com medicamentos inibidores de libido, a fim de privar o paciente de impulsos sexuais. Segundo o projeto, a castração química será uma punição aplicada de forma conjunta às penas de reclusão ou detenção para uma série de crimes de cunho sexual contra crianças e adolescentes. A medida valerá para criminosos condenados após o trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso, em crimes como gravar, vender, comprar, divulgar, simular cena de sexo com menores, aliciamento de menores, estupro de vulnerável, prostituição infantil. De acordo com o texto, a castração química aplicada aos condenados definitivos será realizada por meios de medicamentos, seguindo um futuro regramento editado pelo Ministério da Saúde. A castração química não constava no texto e foi alvo de um pedido de inclusão apresentado pelo deputado Ricardo Salles, do Novo de São Paulo. Os maiores blocos partidários da casa liberaram seus membros a votar conforme sua convicção. Cidades proíbem venda de armas de gel após guerras deixarem dezenas de feridos nos olhos. Após se tornar uma febre nas periferias, a venda de armas de gel foi proibida nas cidades de Olinda e Paulista, na Grande Recife. A medida visa restringir o uso desses brinquedos, já que as balas disparadas por eles podem atingir os olhos e causar ferimentos graves, prejudicando a visão. Ao menos 68 pessoas ficaram feridas entre o dia 30 de novembro e a quarta-feira passada, dia 11, segundo a Fundação Altino Ventura, a FAV, hospital de referência no atendimento oftalmológico do estado. No início desta semana, até a segunda-feira, dia 9, eram 50 casos. As armas têm como munição bolinhas que, quando são vendidas, são pequenas e rígidas, pois estão desidratadas. Quando são colocadas na água, elas expandem dezenas de vezes. Isso ocorre porque são feitas de poliacrilato de sódio, material utilizado, por exemplo, em fraldas descartáveis para bebês. As bolinhas também são utilizadas na jardinagem, como decoração de vasos, por exemplo, mas nas armas viram munição. Paulista foi a primeira cidade a tomar a medida após o prefeito sancionar uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores na terça-feira. O texto proíbe a fabricação, comercialização e distribuição desse tipo de arma no município. Os estabelecimentos que descumprirem a norma estão sujeitos a advertência, multa, suspensão de atividade por 30 dias e até a cassação da licença de funcionamento. A lei prevê ainda que a Prefeitura realize ampla campanha educativa para conscientizar as pessoas sobre os riscos da prática. Mãe tenta vender bebê por R$ 1.200 e acaba presa em Praia Grande, São Paulo. Uma mulher foi presa na Praia Grande, litoral de São Paulo, após tentar vender o próprio filho por R$ 1.200. O caso aconteceu em plena orla, onde banhistas notaram a situação e acionaram as autoridades. De acordo com testemunhas, o bebê de apenas 1 ano passou o dia exposto ao sol e sem receber alimentação. A polícia foi chamada e prendeu a mãe em flagrante. Em entrevista à Record News, a advogada Glauce, que é presidente da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente, da OAB de Araraquara, no interior de São Paulo, disse que ajudou a socorrer o bebê. Ela disse que a criança estava fraca, com insolação, desnutrida. Na mamadeira tinha pinga. Disse ainda que comprou leite para alimentar a criança. O Conselho Tutelar acompanhou o caso e levou a criança para um abrigo.
Agora caberá à Justiça decidir o destino do menor, que pode ser reintegrado à família ou encaminhado para adoção. Previsão do tempo para esta sexta-feira, 13 de dezembro. Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta sexta-feira muitas nuvens com pancadas e chuva isoladas pela manhã e muitas nuvens com pancadas e chuva e trovoadas isoladas à tarde. Os termômetros registram mínima de 26 e máxima de 36 graus. A umidade do ar é de 60% a 85%. Lusiânia, em Goiás, festeja aniversário com muitas nuvens, com pancadas e chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas e chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 28 graus. A umidade relativa do ar é de 60% a 100%. Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta sol entre muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 35 graus. A umidade do ar vai de 60% a 95%. Gameleira, em Pernambuco, celebra aniversário com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura oscila de 22 a 33 graus e a umidade do ar é de 35 a 90%. Norte. Manaus, no Amazonas, fica com muitas nuvens, com chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 26 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 65 a 98%. Eldorado do Carajás, no Pará, comemora aniversário com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde. Temperatura mínima 23, máxima 31 graus. A umidade do ar é de 70 a 95%. Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro tem muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 19 e a máxima 30 graus. A umidade do ar vai de 50 a 90%. Ourinhos, em São Paulo, festeja aniversário com sol entre muitas nuvens pela manhã e muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima 31 graus. A umidade do ar é de 50 a 90%. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 19 e a máxima 32 graus, com umidade que varia entre 40% a 90%. Porto Barreiro, no Paraná, festeja aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima 31 graus. A umidade do ar gira em torno de 40% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 13 de dezembro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. O guitarrista Kiko, da banda Roupa Nova, emocionou seus seguidores ao divulgar mais uma edição de seu quadro Me Metendo na Música dos Outros, onde adiciona solos às músicas de artistas renomados. No último dia 2, Kiko escolheu a canção Vem ao Céu, composta pelo produtor Wesley Ross e pelo pastor Antônio Cirilo. No post, Kiko expressou sua admiração pela música e pelos compositores. O
quadro, que já destacou canções de artistas como Thales, Roberto e Fernandinho, tem conquistado o público por mostrar a versatilidade e sensibilidade de Kiko em adaptar seu estilo a diferentes gêneros musicais. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. E o Bahia recebeu o Atlético Goianiense no último domingo pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Fonte Nova, o time da casa venceu por 2-0 com gols de Tassiano e Luciano Rodrigues e garantiu vaga para disputar a Copa Libertadores pela primeira vez em 35 anos. Com o resultado, o Bahia foi aos 53 pontos, um a mais que o Cruzeiro, e assegurou a 8ª posição do torneio nacional. A vitória garantiu a última vaga para disputar a pré-Libertadores em 2025. O Corinthians também estará na etapa inicial do torneio. E com a disputa inédita da Série B do Campeonato Brasileiro, o ano do Santos foi atípico, mas contou com bons números. Além do retorno à elite, a equipe praiana conquistou, em 2024, seu melhor aproveitamento como visitante dos últimos 10 anos. Ao longo da temporada, o Peixe acumulou 11 vitórias, 5 empates e 9 derrotas em 26 jogos fora de casa por Campeonato Paulista e Série B. Os números geram um aproveitamento de 48,7%. O Santos também voltou a comemorar 11 vitórias longe de seus domínios após 5 anos. A última vez que a equipe alcançou o feito foi em 2019, seu quarto melhor ano como visitante na última década. E Dudu entrou no campo do Allianz Parque pela última vez defendendo o Palmeiras. Havia dúvidas sobre a participação do ídolo palmeirense no jogo derradeiro do Brasileirão 2024. Os torcedores criticam a forma que o camisa 7 foi tratado pelo clube, principalmente no momento de despedida. Fora de campo, o Palmeiras não comentou a despedida do ídolo. Dudu tem 462 jogos com a camisa palmeirense e conquistou 12 títulos, o maior campeão pelo clube neste século. A relação entre ele e o clube ficou tensa depois que o Cruzeiro anunciou a contratação do atacante no meio do ano. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. E Maiara e Maraísa encantaram o público de Belo Horizonte ao apresentarem pela primeira vez na cidade o projeto In Concert. O espetáculo aconteceu no Bifly Hall e trouxe uma combinação única de música sertaneja com uma orquestra formada exclusivamente por mulheres, além da banda que tradicionalmente acompanha as irmãs. A dupla, conhecida por sua energia contagiante, afirmou estar ansiosa para reencontrar os fãs mineiros. Maraísa, emocionada, desceu até o meio do público durante a apresentação, mostrando sua alegria e conexão com os presentes. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. E o aniversário de 43 anos de Britney Spears esta semana ficou marcado por preocupações sobre o bem-estar da cantora. Enquanto Spears comemorava em um paraíso mexicano, suas postagens nas redes sociais e o comportamento imprevisível geraram debates e especulações sobre sua saúde mental. Novamente distanciada de sua família, a artista teria fechado de novo as portas de sua vida para todos eles, incluindo seu irmão Brian Spears, que estava mais próximo dela nos últimos meses. Amigos, familiares e profissionais da indústria musical expressam preocupação com a situação e defendem a necessidade de que Britney receba ajuda profissional. E Grazi Massafera participou de uma corrida de rua no Rio de Janeiro, mostrando sua dedicação ao esporte. A atriz, que esteve acompanhada do personal trainer e amigo Chico Salgado, completou o percurso de 5 quilômetros com entusiasmo e energia, conquistando a admiração dos presentes. Antes da largada, Grazi expressou sua animação. "Estou chegando para uma coisa que amo fazer." O evento, patrocinado por uma marca de protetores solares, reuniu centenas de participantes que se desafiaram em percursos variados. Após cruzar a linha de chegada, Chico Salgado elogiou a performance da atriz, destacando sua competitividade. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.